Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês que é uma história muito impactante que aconteceu comigo no ano de 2017, já no primeiro semestre. E eu e a Rose tínhamos ido para Boracéia, no litoral de São Paulo, onde fomos acompanhados com uma pessoa muito importante das nossas vidas, não é? Do passado das nossas vidas, que estava com um problema muito sério. E nós decidimos então fazer essa viagem para poder ajudar essa pessoa a suportar um dilema muito grande que ela estava passando. Nesse dia, para deixar as duas conversando, eu fui dar uma nadadinha na beira da praia. Era uma praia de tombo e eu fui, né, sozinho. Comecei a nadar, aí eu fico brincando, né, nadando de costas como se fosse realmente um nadador, que eu não sou. E eu não abuso da sorte. Geralmente eu fico até a água, até o peito, não é, para mim é suficiente, eu me sinto seguro, dá para voltar. Mas nesse dia eu não sei o que aconteceu comigo, que eu me perdi. Essa brincadeirinha de nadar de costas, eu acabei me perdendo. E quando eu percebi, eu já estava muito além, mas muito além mesmo da área onde os surfistas costumam ficar. Quando eu olhei para a praia, estava muito longe. E é claro que para quem não tem a perfeição do nado, eu entrei em pânico, eu me desesperei. Procurei o chão para ter certeza de que eu estava certo e não o encontrei. Foi aí que comecei a gritar, a levantar braços, os surfistas não me ouviam, as pessoas da praia não me ouviam. Foi terrível, foi uma experiência que eu digo para vocês, eu nunca passei por algo tão perigoso ou tão próximo da morte como naquele dia. Então eu costumo dizer que o que eu passei ali, na verdade, foi uma experiência real de quase morte. Com o tempo, sem socorro, sem ninguém perceber, bate o desânimo e você meio que se entrega. Por mais que eu lutasse, eu não achava o chão para pisar e comecei a afundar. Tentei nadar, não conseguia sair do lugar, até que fui descendo, devo ter descido aproximadamente uns 5 metros, não é? E eu comecei a ver então que a água para o lado do oceano já estava turva, não é? Alguns metros à minha frente ela já começava a ficar com pouca luz na parte de baixo, porque a incidência do sol, não é, da superfície já não tinha tanto alcance naquele lugar que eu estava. Naquele momento eu não conseguia mais subir para respirar, então eu me conformei com isso. E o interessante é que justamente naquele momento era como se eu tivesse no solo firme, não é? Na terra, e não tivesse necessidade de respirar. Todo o universo se movimentou naquele instante, tudo aconteceu na minha cabeça. Eu comecei a pensar na Rose, que estava lá no canto conversando com aquela pessoa, e de repente, algum tempo depois, ela perceberia que eu não estava presente, ou ia ver um corpo boiando, alguém falando, um socorro, e quando percebesse, seria o marido dela que estaria voltando apenas em corpo. Pensei nos meus 2 filhos que estavam lá, na vida deles natural, não é? Sem saber o que estava acontecendo com o pai, de repente receberiam a triste notícia que o pai, que eles tanto amam, tinha morrido afogado. E aí seria a dor, o sofrimento e a dor do acontecimento, porque não é só perder uma pessoa, a gente pensa logo no sofrimento que a pessoa passou. A minha mãe, que agora vai fazer 80 anos, minha mãe iria morrer depois do seu filho. Então foi um momento de profundo impacto em minha vida. Mas eu digo para vocês uma coisa, naquela hora, exatamente naquela hora, eu não me apavorei. Vocês acreditam nisso, que eu não me apavorei? E fiquei ali parado, olhando aquele oceano imenso. Quando eu olhei para trás, lá na frente, bem lá na frente, cerca de uns 20 metros ainda, 20, 30 metros, que começava a subir areia. Eu não sei, mas a impressão que eu tinha é que tinha alguém me olhando ali dentro daquele oceano. A impressão que eu tive, depois de muito tempo, não é? Me veio isso na cabeça,
que algo, alguém, alguma coisa me levou até lá para me rever. Tem uma infinidade de possibilidades aí. Hoje nós falamos de mundo intraterreno, né? Nós temos novidades aí que o universo da ufologia agora descobriu, né? O governo americano descobriu que a maioria das naves, elas não vêm de fora do planeta, e sim debaixo da Terra. Então, há um monte de possibilidades que eu não quero nem citar aqui, para não ficar aquelas conversas de carochinha, mas eu também tenho meus posicionamentos e eu sou muito literal nesses posicionamentos. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Naquele momento em que tudo silenciou, onde já não havia qualquer possibilidade de resgate, comigo vivo, já fazia uns 5 minutos que eu estava ali embaixo. Não foi menos que isso, eu tenho quase certeza. Foi aí que eu fui me reequilibrando. E ao olhar para trás eu falei, bom, eu só tenho uma saída. É nadar, né, expandindo os braços, caminhando no sentido da praia, e talvez eu consiga me salvar. Virei meu corpo. Depois daquele silêncio profundo, foi um silêncio profundo. Gente, vocês não têm ideia do que foi aquele momento. Eu fui voltando, não é? Até que veio o primeiro banco de areia, eu consegui me apoiar, dobrei as pernas e saltei, não consegui respirar. Porque era tanta água dentro de mim que não entrava mais nada. Mesmo assim eu não desisti. Eu tinha que voltar para a Rose, eu tinha que voltar para os meus filhos, eu tinha que voltar para minha mãe, para minha família. Mas agora eu sei que eu tinha que voltar para o mundo, porque eu tinha um propósito. Como eu falei em outro vídeo, era para eu ter morrido 3 vezes antes de eu nascer. Foram 3 acontecimentos que poderiam ter gerado a minha morte, mas eu ainda estava vivo, não é? Eu tinha um propósito, eu já tinha construído uma história nas escolas, com as palestras de bullying, que eu sei que eu ajudei muita gente naquele trabalho, porque eu me ajudei com ele. Ali foi uma cura para mim, não foi para as pessoas, mas foi um processo grandioso na minha vida. E eu tinha que voltar porque algo novo ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer, mas algo novo ia acontecer. Foi então que eu consegui chegar na praia, e uma moça que até então eu ficava batendo os braços para ver se ela me enxergava, ela ainda estava lá brincando com seu filho, e eu meio que caí aos pés dela, tentando vomitar, tentando botar água para fora, não consegui. Levantei meu corpo e fui me arrastando depois de mais uns 5 minutos, e fui na direção da Rose. Eu falei, eu não vou falar para a Rose agora o que aconteceu. Eu vou para o outro cantinho da praia, onde nós estávamos com a toalha, inclusive, numa pedra, e vou sentar ali, vou descansar, depois eu conto essa história para ela. O que eu tenho a dizer para você com essa história? Eu escapei da morte. Eu escapei de nunca mais ser capaz de fazer as coisas que eu já não estava mais fazendo e que eram importantes para a minha existência, porque provavelmente foi um compromisso que eu assumi com Deus. Quando você nasce, lembre-se disso, quando você nasce, Deus sopra no seu ouvido, na hora do seu nascimento: filho, faz isso, eu confio em você. Mas a gente não lembra, a gente cresce, a gente se perde, né? A gente se desvia e morre sem um propósito cumprido, em sua maioria. Mas hoje eu estou aqui com vocês. Eu decidi abrir a minha vida, me expor de verdade, porque eu sei que o que parece simples para mim não é para outra pessoa. Tem muita gente precisando ouvir isso. E sabe o batismo? O batismo? Eu fui batizado na igreja católica, depois fui batizado em 2 igrejas evangélicas, mas eu não tinha reconhecido o verdadeiro propósito do batismo. E aquele batismo nas águas do oceano foi fundamental para hoje, agora em 2026, quando retornaram as visões, retornou o chamado, o propósito, a necessidade de voltar, de ir para os palcos, de criar cursos, de desenvolver métodos para levar paz para as escolas, para levar paz para as empresas, não é? É que eu relembrei essa história. E desde ontem a minha alma está cobrando para contar isso para vocês. Então acreditem no propósito. Esse ano 2026, o meu papel é chamar vocês para assumir a sua vocação. Porque você tem um papel, você tem uma vocação. Não é trabalho, vocação não é trabalho.
Muitas vezes você trabalha, é um grande advogado, mas você precisa ser um artesão para trabalhar uma experiência da sua alma. Confie no propósito, confie nessa intuição profunda e verdadeira que Deus coloca dentro de você. Porque eu e você podemos mudar o mundo. Não importa se as pessoas vão se agradar ou não, você não está aqui para agradar ninguém, você está aqui para agradar só Deus. E olha a chuva caindo aqui sobre mim. Eu preferi fazer, não é, esse vídeo diante das águas, porque esses dias que eu fiquei com trauma, né, de atravessar pontes, de chegar perto de lagos, mas esses dias me ensinaram uma oração, um ser maravilhoso me ensinou uma oração que ela é magnífica. Ele falou que toda vez, se você que tem trauma de água e afogamento, de outras coisas, fecha os seus olhos quando for lavar as mãos na pia ou embaixo do chuveiro e pronuncie a seguinte frase: bem-amada água que o Deus Criador gerou para me abençoar, eu te temo, eu te respeito, mas eu agradeço porque você me protegeu, você não permitiu que eu morresse. E eu estou aqui para reconstruir a minha vida, renascido, rebatizado e confiante de que agora chegou a minha vez. Ó, a chuva está apertando. Um beijo e até o próximo vídeo. Compartilhe isso com seus amigos. Faz parte do meu canal. Um novo homem surge no ano 2026. Até mais.